Aqui novamente, que é o dia tradicional do Dr. Guilherme, ao vivo. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Boa tarde. Dr. Guilherme, semana passada, na sexta-feira, quem acompanha o portal viu que a gente estava num assunto, no mínimo, inusitado, né, Dr. Guilherme? Que é quando a vitória judicial não é a melhor opção. Quando o Dr. Guilherme não pega certos casos, né? Recomendo. Olha, esse não é, mesmo tendo chance de vitória, né, Dr. Guilherme? Não só isso, né? Também existe a dica preventiva. Eu vejo médicos dizendo para as pessoas não fumarem. Eu vejo dentistas dizendo para as pessoas não escovarem os dentes. É verdade. Se todo mundo escovar os dentes... Ninguém vai ao dentista. Não, ninguém vai ao dentista, mas o número de pessoas indo ao dentista será menor do que se as pessoas não escovarem. É verdade. Se as pessoas se alimentarem bem, tiverem hábitos saudáveis, talvez o movimento nos consultórios médicos seja menor. É e eu vejo os profissionais da saúde dando dicas preventivas de como fazer para precisar menos daqueles profissionais. É verdade. Na advocacia eu procuro fazer a mesma coisa. É verdade, Tem é ali, verdade. a gente vai seguir na semana passada, né? Sim, na semana passada ali, seguindo a pauta, né, que a gente já iniciou lá na sexta-feira, doutor Guilherme, a gente segue então tratando desses casos concretos, né, de diferentes áreas do direito, isso é importante, né, em que o próprio doutor Guilherme Colim, como eu falei ali, recomendou que seus clientes não o contratassem. É isso mesmo, né? Mas eu gostei do exemplo dos médicos também, sempre achei curioso isso. Dentista ficar brabo, até não tá escovando os dentes direito e tal. Ou seja, se eu ficar direitinho, fizer a rigor ali, vou ir muito menos ao dentista. Cláudio, assim, olha, a evolução social, a conscientização do bom comportamento e do comportamento preventivo e inteligente, sensato, reduz a necessidade de contratar uma série de profissionais. Advogado é um deles. Pois é. Advogado é um deles. Todo mundo agora, todos nós, vamos combinar uma coisa, sociedade. Todo mundo escova os dentes, se alimenta bem, faz não exercício. fuma. Não fuma. O pessoal vai continuar indo no médico, mas vai ter menos. Todo mundo agora começa a agir de maneira sensata e preventiva em questões jurídicas, em questões pessoais. O volume de clientes para os advogados vai diminuir e que bom que aconteça isso. Pois é, né? Porque, aliás, né, até hoje em dia é sobrecarregado o sistema judiciário, né? Sim. Né? Isso é fato. E pelo mau comportamento da advocacia, né? Em grande parte. Bom, justamente, pela morosidade, principalmente. A morosidade do judiciário, mas o mau comportamento da advocacia, Cláudio. Eu vejo com muito maus olhos quando um profissional recomenda de maneira excessiva a beligerância, muitas vezes numa situação em que não há necessidade. Eu atendi ontem, domingo. Sim, eu trabalho 24 horas. Eu atendi domingo um médico que ganha 20 mil por mês, paga, tem uma relação se separou há 2 anos, tem uma relação bacana, tinha uma relação bacana com a sua ex-mulher, tem um filho, e aí as amigas, os amigos, os familiares estimularam ela para judicializar e formalizar aquilo que está funcionando. Meu Deus do céu. E ninguém pensou na criança, né? Não, isso aí fica no fim da fila. E aí eu lamento, né? Claro, porque o cara vai ser obrigado a se defender. Sim. E é uma situação em que provavelmente o cara ganha 20 mil por mês, fica metade do tempo com o filho, paga as despesas paga bastante ali, paga mais do que o judiciário provavelmente mandaria pagar. Sim. E provavelmente... O judiciário mandaria pagar em torno de 5 mil reais, 6 25%. Exato, ele já gasta mais do que isso. E de boa. Aí haverá ali então um litígio para, no final, provavelmente se ter o mesmo resultado que se tem agora, porém com algumas mágoas ranços, mágoas e traumas. Aliás, o processo judicial é traumático. Aliás, doutor Guilherme Colim, só uma parte aqui, doutor Guilherme Colim, porque o doutor Guilherme tem mostrado, inclusive, uma coisa terrível na internet, a céu aberto, pessoas instigando o ódio, instigando o conflito, assim, ó, Deus dará, sabe? Não tem, assim, com a maior cara de pau, sabe? Falta de coração, dando na internet, cheio de pessoas assistindo, cheio de pessoas dando audiência.
Que isso, já aí ninguém fala nada, né? Aí tá tudo certo, aí instigando, olha, o crime, isso é, pelo amor de Deus, depois dá uma olhadinha lá no canal do Dr. Guilherme, lá isso é no Insta, no Instagram, desculpe, no Instagram, lá nas redes sociais do Dr. Guilherme do Instagram. Vamos lá então, Dr. Guilherme, falando então sobre a questão que a gente começou na semana passada. Ação de divórcio de casal de idosos separados de fato e ação de dissolução de união estável de casal sem filhos e sem bens. Por que... Cláudio, assim, olha, vamos falar dos idosos. Um casal de idosos se separou de fato. Tá, não estão mais juntos de fato. Mais juntos de fato. Não tem filhos menores. Aí, um foi no meu escritório, a mulher foi no meu escritório, pretendendo obter informações e sendo pré-orientada pelas redes sociais, inclusive, de que o certo é documentar e formalizar a dissolução por conta de vários riscos. Eu expliquei para ela que, estando comprovada a dissolução de fato, e esta prova ela pode ser feita de diversas formas, ela não corre o risco de, se ganhar na Mega Sena, o seu companheiro, seu ex-marido, seu companheiro, reivindicar a metade do prêmio. Ela não corre esse risco. Porém, ao fazer a dissolução, naquele caso específico, havia um suporte financeiro pago de maneira voluntária entre eles, dele para ela. Ele tinha uma renda maior, ela tinha uma renda menor e o idoso pagava, dava uma ajuda de custo, pagava uma pensão alimentícia não judicializada. A questão é a seguinte: casal de idosos, se um deles falecer, o outro pega aquela certidão de casamento, vai no INSS e pede encaminhar uma pensão para morte. Se eles tiverem formalizado o divórcio, acabou essa hipótese, ressalvada a pensão alimentícia judicializada, que aí talvez valha a pena. Tem a questão tributária da pensão alimentícia, mas isso depende de caso a caso. A dissolução da união estável ou do casamento tem um custo. Tem um custo. Tem um custo que talvez valha muito a pena, mas talvez não. E aí, essa ponderação, né, deve ser feita para cada caso concreto. Casal jovem, dissolução de união estável, sem filhos e sem bens. Eu cheguei para o meu cliente e disse: olha, meu, se tu quiser me pagar para eu fazer, eu não vou ficar brabo. Quer judicializar a dissolução da união estável? Perfeito, devo fazer. Para mim está ótimo, eu vou te cobrar, tu vai me pagar. Vai entrar aqui na minha conta bancária. O gerente do meu banco agradece. Mas a união estável é uma fonte de direitos e obrigações enquanto ela estiver existindo. A dissolução da união estável, qual é a utilidade dela? Dividir bens, o casal não tinha bens. Guarda e convivência de filhos, o casal não tinha filhos. Eu não vi necessidade. E uma das perguntas que é muito comum: tá, mas e agora ele vai ter algum direito, ou ele ou ela vai ter algum direito se eu comprar alguma coisa? Se eu receber uma indenização? Se a tal pessoa pretender negar a realidade, alegando que a união estável perdurou até tal momento, haverá uma discussão. Se houver provas dessa dissolução, que pode ser até um conjunto de fatores, conjunto de elementos, mensagens de WhatsApp trocadas, e-mails trocados, redes sociais, a troca do endereço, esse conjunto de fatores já oferece uma razoável, uma boa segurança jurídica e evita mágoas e despesas. Então, não estou dizendo para não judicializar nunca, estou dizendo para fazer uma avaliação caso a caso. Só uma pergunta, a questão ali da pensão, né, da contribuição do INSS. Tem um casal ali que é casado. Isso. Os dois já estão aposentados. Quando um falece, o outro pega o... A pensão por morte, sim. Pensão por morte, sim? Sim. Ah, isso eu não sabia.
Vamos adiante então. Olha aqui, ó. Ação de despejo. Ah, eu até tenho com vazamento lá no meu apartamento. Ai. Eu lembrei agora. Ação de despejo, andar de baixo está reclamando. Já vou resolver isso aí. Ação de despejo em que o inquilino tinha fiador e usualmente atrasava o aluguel. Aí o cara chega pro doutor Guilherme, quero despejar o cara lá porque o cara está sempre atrasando o aluguel. Bom, isso envolve também uma reflexão multidisciplinar. Isso envolve uma reflexão que inclui liquidez do imóvel, valores, qualidade daquele imóvel, daquele tipo de contrato, do valor do aluguel. Nesse caso concreto, a pessoa ela foi no meu escritório querendo ajuizar uma ação de despejo contra o inquilino impontual. E juridicamente não tem o que falar, né? Juridicamente é evidente que o cara tem o direito de pleitear o despejo do inquilino que não paga aluguel e mesmo que esteja pagando em dia, depois de vencido o prazo do contrato, ele ainda tem direito à denúncia vazia, tem as regras lá na lei de locações. Eu o convidei para fazer a seguinte ponderação, né? Invadindo o espaço dele, uma vez que eu recebi essa liberdade. O valor do aluguel é igual ou superior ao de mercado? O imóvel é fácil de alugar? O inquilino atrasa, mas acaba pagando? O fiador é bom? Quando a pessoa sabe que vai receber, apenas não receberá da maneira contratada, quando o imóvel talvez não seja tão fácil de alugar, quando o valor daquele aluguel não está abaixo, talvez esteja até acima do de mercado, isso são ponderações econômicas. São ponderações econômicas que muitas vezes a pessoa, no impulso de querer fazer a justiça, querer fazer o que é justo, querer ver a lei ser cumprida, muitas vezes ela não leva em conta. É óbvio que ele tem direito, mas será que o exercício do direito é o mais conveniente para ele naquele momento? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de ponderação, eu também, todas as perguntas que tu me faz aqui, eu concluo dizendo, usar uma visão 360 graus. Pedido de aposentadoria por idade de segurado do INSS que já estava recebendo auxílio-doença, entre outros benefícios previdenciários. Doutor Guilherme, nessa ação previdenciária, em que momento o senhor entendeu mais conveniente para o cliente que evitasse encaminhar o pedido de aposentadoria? Bom, o benefício da aposentadoria por invalidez ou da aposentadoria por idade tem um determinado critério de cálculo. Esse critério de cálculo, ele leva em conta, pela regra atual, pela regra pós-reforma da Previdência, ele leva em conta o tempo de contribuição e se calcula o seguinte, a pessoa receberá 60% da média do seu salário de contribuição, acrescido em 2% por ano que exceder ao 20º. Agora vamos lá, uma pessoa que está recebendo auxílio-doença, ela recebe 91% desta mesma média. Então, Cláudio, a pessoa recebe lá, ela tem uma média de contribuição de R$5.000. 91% de R$5.000, auxílio-doença, no caso, é R$4.550. 60% é R$3.000. Uma diferença grande. Mas, às vezes, o valor até fica parecido. Quando uma pessoa está já com idade suficiente para se aposentar, ela já está 62 anos mulher, 65 anos homem, e segue trabalhando, segue recebendo algum benefício, tendo alguma renda. Se ela se aposentar e ficar doente, ela não terá direito ao auxílio-doença, acumulado com a aposentadoria. A aposentadoria não é cumulativa com outros benefícios, auxílio-doença ou auxílio-acidente. Muitas vezes a pessoa troca 6 por meia dúzia, ou quase isso, abrindo mão de seguir contribuindo e contando o tempo para um cálculo de um benefício melhor ali no futuro. O cara já está recebendo um auxílio-acidente, por exemplo, segue trabalhando, cada ano a mais que ele segue contribuindo, ele ganha 2% no cálculo do benefício da aposentadoria futura dele, e ele vai lá e se aposenta
por ansiedade, por falta de informação. Às vezes a pessoa está no auxílio-doença recebendo 91% da média do seu salário de contribuição e fica brigando, procura um advogado querendo converter aquele auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. E aí eu digo a mesma coisa para o meu cliente. Qual é o problema do auxílio-doença? É a insegurança, é aquela incerteza. Eu tenho que fazer a perícia de tempos em tempos, correto? Correto. O problema do auxílio-doença é esse. Aí a pessoa diz, eu queria ter a tranquilidade de estar aposentado. Muito bem, o senhor vai, estando com o auxílio-doença, de 91%, o senhor vai brigar com o INSS e, se ganhar a ação, o INSS pretenderá pagar um benefício talvez seja menor e aí o senhor vai entrar com uma nova ação judicial, que é a ação revisional da aposentadoria por invalidez. E nesse meio tempo, né, se o senhor ficar com o auxílio-doença, o senhor vai contando o tempo com um cálculo melhor. É ruim ter essa insegurança de como será a nova perícia do INSS? É ruim. É ruim. Mas matematicamente talvez valha muito mais a pena conviver com esse desconforto do que sair ajuizando uma ação judicial que talvez tenha boas chances de sucesso mesmo, mas que a consequência matemática, a consequência financeira é pior. E aí eu volto à minha crítica com a advocacia. Acredito que não seja a maior parte dos colegas, mas uma boa parte dos advogados, na ansiedade de pegar aquela ação judicial, não fazem essa ponderação. Não ponderam isso, não refletem sobre isso, porque é mais uma ação, o cara vai ajuizar, talvez ganhe, vai cobrar, vai receber lá a sua remuneração. E eu entendo que a missão do operador do direito não é essa. Muito bem, doutor Guilherme. Por favor, contatos para quem está acompanhando a gente. Contatos. Eu posso antes dicas preventivas de como economizar. Por favor. Para que você não precise nem ir no escritório do advogado. Na área previdenciária, manter a condição de segurado. Nós temos lá o período de graça, que é o tempo que a pessoa mantém a condição de segurado sem estar pagando. Às vezes a pessoa fica mais de 12 meses sem pagar o INSS e precisa entrar com uma ação judicial para ver reconhecida a sua condição de segurado. Se você efetuar um pagamento a cada 6 meses como um contribuinte facultativo, você preserva a condição de segurado e não precisará contratar um advogado para determinadas discussões. Outra questão, outra forma de reduzir a zona de atrito, vamos falar de direito de família, separação total de bens. Um casal sem filhos, com separação total de bens, seja na união estável ou no casamento, terá uma zona de atrito muito pequena, muito menor do que se tiver que discutir a partir de bens. E a separação total de bens não impede que aquele casal, ao longo da convivência, vá definindo como registrará este bem ou aquele bem, ou esse valor ou aquele valor. Ele poderá ir ajustando a distribuição na medida em que ele, casal, entender o mais conveniente, sem o engessamento da lei, que depois, para corrigir, você precisará contratar um advogado e ter uma discussão longa, talvez desgastante, talvez cara. Tá certo. Doutor Guilherme, por favor, contatos. Contatos. Telefone fixo, 51 32 28 12 19. Telefone celular e WhatsApp, 51 99985 7991. Canal Saiba Direito no YouTube e agora também no Spotify. E redes sociais, eu tenho utilizado muito o meu Instagram pessoal, colim, com 2 L's, .Guilherme. Tá certo. Obrigado, doutor Guilherme. Um abraço, uma excelente semana. Um abraço, até mais.